Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo notícias do Timão, provável escalação para encarar amanhã o Mirassol pelo Brasileirão e falar de algumas coisinhas, que não era nem para falar, mas eu não gosto muito de envolver na política do clube, não gosto de saber muito disso, quero saber do futebol, que é o que me interessa. E o Corinthians atrás de goleiros, e um lateral direito experiente foi oferecido ao Corinthians. O Timão também pode trocar a Nike pela Adidas. Vou falar rapidinho sobre o que peta isso, tá bom? Antes, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii. Deixe seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo e depois dou uma moralzinha pra vocês, tá? Como eu fiquei devendo, deixa o like, tá, gente? Deixa o joinha lá, o joinha maroto. Nos últimos 2 vídeos eu fiquei devendo os nomes, e mencionar o pessoal que deixou comentários. Vamos lá. No YouTube, Nina Maia, que sempre comenta. No Kawaii, eu não sei porque o pessoal coloca esse monte de letras, mas vamos lá. XXEMYY, uma pessoa. SGXY, segunda pessoa, deixou comentário. Pian e a Lindinha novamente, tá? No Face tivemos Ricardo Souza, Fernando Rodrigues, Luiz, João Ricardo e o Roberto Santana. Obrigado aí, galera, pelos comentários. Isso dá uma moral bem grande pra gente, tá bom? Gente, vamos falar dos resultados que aconteceram na quarta-feira, já que eu não gravei vídeo ontem. Na Liga Basquete feminina, as Furiosas encararam a Unimed Campinas lá no Tênis Clube de Campinas às 19h30 e venceram por 52-47. O próximo jogo será na próxima quarta contra o Ourinhos, no ginásio Monstrinho, lá em Ourinhos, às 19h30 também. Parabéns para as Furiosas. Vamos lá para as Brabas. As Brabas jogam no domingo, às 20 horas, no estádio Fonte Luminosa, lá em Araraquara, contra a Ferroviária, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. E lembrando que na quarta-feira elas jogaram contra o Red Bull Bragantino na estreia do Paulistão Feminino e golearam por 4-0. Parabéns para as Bravas e boa sorte contra a Ferroviária. No Paulistão Sub-20, terceira rodada, o Timãozinho vai encarar o Araçatuba amanhã na Fazendinha às 15 horas. Esse Timãozinho tá penando, viu? O Orlando Ribeiro lá, que é ruim pra caramba, tá quase caindo. Finalizando ali. Antes de falar da provável escalação, vamos lá. O Corinthians está atrás de 4 goleiros. Não são os 4 que serão contratados, mas um goleiro para fazer sombra ao Hugo Souza. Primeiro é Matheus Magalhães, goleiro do Ajax, experiente, 33 anos, já tem 10 anos de Europa. O contrato dele vai até o meio do ano. E aí ficaria fácil o Corinthians negociar com ele. Esse é o que está mais certo. E os outros 3 são goleiros que o Corinthians já procurou na época que perdeu o Carlos Miguel. Santos, do Atlético Paranaense, Tadeu, do Goiás, e João Paulo, do Santos. O João Paulo é difícil porque ele é reserva já há um bom tempo lá no Santos, depois que ele voltou de contusão. E o Marcelo Teixeira não negocia com o Corinthians, ele já falou isso, então não sei nem porque que colocaram em pauta esse goleiro. O Tadeu do Goiás, que nunca sai de lá, tem contrato, renovou o contrato até dezembro de 2029, dificilmente vai tirar esse goleiro de lá. E o Santos, que o Corinthians está atrás, ele é reserva no Atlético Paranaense, ele pertence ao Fortaleza. Jogou muito no Atlético Paranaense, mas mais novo, agora 35 anos. Então o Corinthians, tudo indica nesse Matheus Magalhães. Cheguei a ver alguns jogos dele, depois desse suposto interesse do Corinthians, e assim, me pareceu um bom goleiro, mas lá no time deles, não sei no Corinthians.
Segundo o Samir Carvalho, no canal Café com o Setorista, um lateral direito, que ele não quis divulgar o nome, experiente, 33 anos, né? 33 não, na verdade é acima dos 30, né? Acima dos 30 que ele comentou, foi oferecido ao Timão e o Timão estuda contratar esse jogador. Lembrando que nós temos o Fagner, em que pagamos maior parte do salário que está no Cruzeiro emprestado até dezembro. E tem contrato com o Corinthians até dezembro do ano que vem, deve retornar. Temos o Mateuzinho e temos lá o Maná, que renovou o contrato por 5 anos. Então, as coisas que é só no Corinthians mesmo, né? Agora vamos falar aí da patrocinador, né, da camisa, né? O Timão negocia com a Adidas, né, empresa alemã. No total daria quase R$1 bilhão por 10 anos, né? Não é R$1 bilhão, que muita gente fala, R$1 bilhão, puta! Mas não é em um ano, gente. Isso aí é contrato para 10 anos, e aí você vai dividir durante, né, esses 10 anos, vai dar um pouco mais de 100 milhões, né, 120 milhões, se eu não me engano. Acho que nem chega a isso, né, porque é quase R$1 bilhão, não é R$1 bilhão. O Corinthians já deve para Deus e o mundo aí. Se o dinheiro chegar, ele nem bate na gaveta, já sai. E o que pega aí é o seguinte: o Corinthians tem um contrato com a Nike, né, e fizeram lá na época do Roberto de Andrade, ativar uma cláusula que o contrato se renovaria automaticamente. Só que se o Corinthians recebesse uma proposta de uma outra empresa, o Corinthians notificava a Nike se ela ia cobrir. A Nike, ela não vai cobrir. A Nike paga para o Corinthians, gente, já não tem aumento, acho que uns 4 anos, viu? Ou mais, de 30 milhões por ano. Muito pouco. É muito pouco. O Flamengo pega quase 70 milhões. Então, pô, é loucura você permanecer com uma empresa dessa que não te dá mais, né, um suporte financeiro. Então você tem que ir atrás de quem vai te dar grana, cara. Você precisa de dinheiro atrás de quem te dá grana. Então o Corinthians tem que notificar a Nike, porque senão a Nike não vai cobrir, é lógico, a proposta, porque senão a Nike pode ativar vai ter um processo no Corinthians, por o Corinthians não ter avisado ela antes. Espero que isso não aconteça, né? Porque nessa gestão do Augusto Melo agora está aparecendo de tudo. Agora vamos falar, hoje a Gaviões foi lá no CT da base, né? Porque teve, é do lado do CT do time principal, né? Umas denúncias aí, que eu já tinha falado isso lá atrás, né? De muitos jogadores contratados, e assim, o Augusto Melo bateu nessa tecla, né? Que na época do Willi, contratava muitos jogadores para a base que não eram utilizados. E ele fez igual. São mais de 80 jogadores, gente. Vou ver se eu faço um vídeo só sobre a base. É uma coisa de louco. O Sub-20 foi contratado uma porrada de moleque. Até agora só jogou um jogador. Teve um jogador que foi dispensado em janeiro e agora ele assinou o contrato. Acho que é um tal de Pedrinho. Acho que é Pedrinho, não lembro. Agora me fugiu. Eu estava vendo a reportagem ontem. Cara, ele foi dispensado, acabou o contrato dele, foi dispensado em janeiro. E agora o Corinthians contratou o jogador com contrato profissional. Eu vou fazer direitinho, fazer só sobre a base, tá bom? Vamos falar do jogo de amanhã. Não vou nem falar da suposta saída do Augusto Melo agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então vamos lá. Relacionados para a partida de amanhã contra o Mirassol: goleiros Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Onelli; zagueiros André Ramalho, Kaká, Félix Torres e João Pedro Choca; laterais Diego Palacios voltando a ser relacionado, Fabrício Angileri, Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho; meias Alex Santana, André Carídio, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, Maicon e Ranielli; na frente Héctor Hernandes, Memphis Depay, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Provável escalação para encarar o Mirassol amanhã às 18h30 lá em Mirassol. Eu tenho aqui, gente, duas escalações: a do Globo e a do meu timão. O meu timão mexe totalmente. A da Globo é a seguinte: do Globo: Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres e Kaká e Angileri; Raniel, André Carídio ou Charles; Breno Bidon, Maicon e Romero; Memphis Depay e Yuri Alberto. Pelo
meu timão, né, que hoje foi finalizado, né, os últimos treinamentos, a preparação para o jogo. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho ou Félix Torres, Kaká, Angeleri ou Matheus Bidu, Raniel, Charles, André Carígio ou Alex Santana, Romero ou Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Cara, dessa provável escalação, qual seria o meu time? O meu: o Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angeleri, Raniel, Charles e o Alex Santana, ou até poderia entrar o Maicon, e o Igor Coronado. A minha escalação. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Porque esse time jogou terça, né, e se arrastou. Espero que jogue amanhã e não se arraste, né? Teremos vídeo amanhã pós-jogo, com certeza. Tá? E aí, vocês gostaram da provável escalação? Gostaram da minha provável escalação? É isso aí, esperar agora, né? Que amanhã tem esse jogo lá contra o Mirassol, tá bom? Corinthians, lembrando, é o 8º colocado com 10 pontos, né, e uma vitória. O Corinthians um pouquinho acima, porque o Corinthians não está muito longe da zona do rebaixamento, tá bom? A pontuação é bem pequena, tá? Fiquem com Deus. Boa sexta-feira a todos, sextou, né? Bom final de semana para entrar, mas amanhã tem vídeo pós-jogo, tá bom? E vai Corinthians. Boa sorte, Timão.